gente, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês sobre o tema a importância da família na construção da identidade e sexualidade do indivíduo. Como assim construção, Débora? A identidade e a sexualidade não nascem prontas? Não nascem prontas. Deus, quando presenteia um mundo com mais um bebê, Ele dá a esse bebê as potencialidades para ele ser desenvolvido como um ser humano, como macho, como fêmea. Esse bebê recebe uma anatomia, uma fisiologia. Lá na eternidade, Deus tem um projeto com respeito à sua identidade. Mas esse bebê ele chega ao mundo sem saber quem ele é, para que ele existe. E aí Deus comissiona pessoas muito especiais para declarar, para verbalizar afetivamente quem é esse bebê e para que ele existe. Quem são essas pessoas especiais? O professor da escola? O professor do departamento infantil? O coleguinha da rua? Olha, Deus pode usar pessoas sim para reforçar e até para trazer declarações positivas para nós no nosso crescimento. Mas as pessoas mais importantes que Deus elegeu, que deu o privilégio e a responsabilidade de comunicar quem nós somos e para que existimos, é a família. E aí, logicamente, nesse núcleo, os pais. Então, os pais têm o privilégio e a responsabilidade de, desde a gestação, estarem comunicando afetivamente, positivamente, biblicamente, quem nós somos e para que existimos. A família é a primeira instância de socialização do indivíduo. Nós aprendemos na família educação, bons modos, mas nós aprendemos também sobre relacionamentos, sobre como administrar e gerir as nossas emoções, o nosso comportamento, o nosso temperamento. E como que nós aprendemos com isso? Papai e mamãe chegam e nos dão aulas? Bom, é bem verdade que a gente recebe uns sermões de vez em quando na nossa infância, na nossa adolescência. Porém, é na vivência que as marcas mais profundas são feitas, sejam marcas positivas, marcas negativas. Todos nós sabemos que quando nós nascemos, nós entramos num ciclo vital, onde a gente nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz, de preferência após o casamento, envelhecemos e morremos. E a família, ela nos fornece suporte afetivo, psicológico, para a gente passar de etapa em etapa desse desenvolvimento até a morte. A família é responsável pela nossa nutrição física, a nossa proteção física, mas também é responsável pela nossa nutrição e a nossa proteção emocional. Então, nós precisamos nos conscientizar da importância que nós, papais, mamães, temos junto aos nossos filhos. Então, uma vez que a nossa identidade não nasce pronta, ela é construída no relacionamento interpessoal com as pessoas mais significativas para nós. E quando nós, que são os nossos pais, ou deveriam ser. É lógico que depois toda essa bagagem afetiva, emocional, de crenças, valores, informações, será reforçada pela escola, pela igreja, pelos amigos. A gente espera que seja reforçada, mas muitas vezes é colocada em xeque também, com informações negativas ou falsas. E aí entra a importância da família ter construído bem os pilares. Olha, gente, quando a gente está falando sobre identidade, é importante a gente pensar que a gente está associando a identidade a dois outros conceitos, que são a autoimagem, que é a maneira como a gente se percebe, e autoestima, que é o amor próprio, que é a gente gostar e se valorizar.
Certamente, quando a gente tem prejuízos, falhas na relação com os nossos pais, situações de abandono, ausência, omissão, negligência, violência, maus tratos, o que acontece? O nosso autoconceito ele pode ser prejudicado. Eu saber quem eu sou e para que eu existo pode ficar bagunçado na minha vida. Então, a importância da conscientização de que a família tem um papel extremamente relevante. A família tem sido fragilizada no nosso século, banalizada, mas nós temos um papel muito importante de comunicar quem os nossos filhos são e para que eles existem. E à medida que esses filhos crescem, eles vão se identificando. É através da identificação que a identidade é construída. Então, por exemplo, se você tem um menino, você já deve ter observado, papai, que às vezes ele quer vestir uma camisa do time igual, ou quando você se barbeia, ele quer se barbear igual. Ou, se você tem uma menina, mamãe, você já observou também que a sua filha, às vezes ela quer vestir o teu sapato, ou quer se maquiar, ou se encher de cremes como você. Então, tudo isso são identificações. E à medida que esse bebê, essa criança cresce se identificando, especialmente com o genitor do mesmo sexo, está sendo forjada nessa criança também a sua identidade como menino ou menina. Isso não quer dizer que não possa aprender com o genitor do outro sexo. É claro que a gente aprende, mas no que diz respeito à sexualidade, essa presença afetiva, essa interação bonita, gostosa, construtiva, positiva, é interessante que seja sempre feita pelo genitor do mesmo sexo. Isso previne com respeito às questões da identidade, de confusões de gênero e de toda essa celeuma que a gente tem vivido no nosso século. E aí, gente, quando os pais não estão presentes por algum motivo, como esses que a gente citou, abandono, negligência, omissão, ou são pais tirânicos, violentos, truculentos, quando o lar é mais um ambiente de desafio do que de refúgio, os filhos sofrem. Esse sofrimento é real. Muitas pessoas com problemas de vícios sexuais, vícios emocionais ou relacionais, relatam que justamente essa ausência de ligação pessoal na infância com os seus genitores, com a sua família. E essa fome de qualquer ligação pessoal as leva a aceitarem qualquer tipo de relacionamento também. E aí começam a aparecer os relacionamentos destrutivos, os relacionamentos prejudiciais, os relacionamentos que vão denegrir ou destruir uma identidade que não se formou forte, que não se formou firme, consciente de quem é, para que existe. Então essa identidade, os relacionamentos começam a ficar muito bagunçados. A Bíblia, no seu livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 7, diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para toda alma faminta, o amargo é doce. Talvez você hoje, ouvindo essa palavra, esteja nessa situação. Você está faminto de ligações pessoais, de ligações emocionais, e usando o sexo ou expressões sexuais como a pornografia, a masturbação, os vícios sexuais. Hoje, com essa questão da pandemia, quantas pessoas fazendo sexo virtual, se abastecendo de nudes. Então, são formas alternativas de ligação pessoal e emocional que deveriam ter sido satisfeitas lá atrás e que precisam ser corrigidas atualmente. Gente, e aí a gente começa a refletir que, de fato, a família é propósito de Deus. Olha, não existe família perfeita, porque nós não somos perfeitos. Assim como não existe igreja perfeita, porque as igrejas são compostas de famílias. Então, as famílias, elas estão tentando acertar.
Agora é lógico, existem famílias que são mais disfuncionais que outras. Eu costumo dizer que toda família é disfuncional. Por quê? Porque não existe família perfeita. Mas existem famílias que são mais disfuncionais que outras porque são famílias mais cruéis, mais violentas, mais degradantes. Mas quando a família tenta se alinhar ao propósito de Deus, ela pode ser sim um local de prevenção. A família pode ser um espaço de prevenção contra o abuso sexual, contra a promiscuidade, contra os vícios sexuais, contra as relações de dependência e codependência emocional. A família pode ser um local de prevenção contra as desordens de conduta, os comportamentos delinquentes, contra os relacionamentos degradantes, os relacionamentos que transformam a pessoa num lixo, porque muitas vezes essa pessoa, por conta da sua construção, já se sente um lixo. Então, a família é um local, sim, de prevenção. Porém, a gente precisa encarar que para a gente se tornar um espaço de prevenção, de ajuda e de refúgio, a gente precisa se concentrar em duas coisas muito importantes, que são o tempo e a energia. Até antes da pandemia, todo mundo reclamava que não tinha tempo uns para os outros, que tudo era muito corrido. E quando a gente não tem tempo, porque a gente está concentrado em outras situações do dia a dia, no final do dia a gente não tem energia para lidar com os nossos filhos, nem com os nossos cônjuges, que são as pessoas que a gente diz que a gente mais ama. Mas agora, com a pandemia, com o isolamento e o confinamento, gerou uma crise em vários aspectos. A gente sabe disso e a gente ora para que isso acabe. Mas gerou também a oportunidade da gente voltar a se olhar no olho, da gente voltar a se considerar, da gente tentar dialogar, da gente tentar se perdoar, pedir perdão, se respeitar, da gente exercitar atenção, aceitação e aprovação, que são nutrições básicas que precisavam ter acontecido lá atrás no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento. Por isso tudo, gente, eu quero finalizar a minha fala lembrando o texto de Malaquias 4, versículo 6, que diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu não estou falando de conversão de salvação. Eu sei que hoje quem está me escutando pode ser inclusive um líder, um pastor, um presbítero, alguém muito atuante e relevante na sua comunidade eclesiástica, alguém que já tem certeza da salvação, mas que tem passado dificuldades nos seus lares e quem por elas não passa. Eu também passo. Mas vai a humildade da gente se quebrantar e buscar de Deus, que é a nossa fonte eterna de amor e perdão, a segunda oportunidade. Todo dia é uma segunda oportunidade, não é? A gente acabou de passar pelo mês da Páscoa, pelo feriado da Páscoa. E na Páscoa nós aprendemos que as coisas não terminam com a morte, com o hiato entre a morte e a ressurreição, mas que as coisas resplandecem, que há esperança na ressurreição. Então, cada dia com Cristo é um dia de esperança, mas é um dia também de escolha, de responsabilidade, de maturidade, de querer olhar para o nosso lar e enfrentar esse desafio, de fazer a nossa parte, de não ficar culpabilizando o outro, ou nos vitimando, ou vitimando o nosso passado. É importante a gente fazer esse olhar para o passado, como a gente fez aqui, não é? De como a família poderia ter sido importante na construção da minha vida. Mas também é hora de eu liberar perdão e de eu assumir a minha parcela de responsabilidade com o meu presente, com o meu futuro, com as pessoas que estão ao meu redor, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus filhos. Querer ser um ser humano melhor e querer fazer da minha família, sim, um espaço de amor e de perdão. Faça a sua parte. Deus te abençoe. Que Deus te honre ao fazer a sua parte, para você experimentar diferença no seu lar. Amém? Que Deus te guarde.